alegria que nessa tarde, esse dia lindo, nós reiniciamos as nossas reuniões à tarde, nessas segundas-feiras, né? E esperamos que possamos continuar assim, né? Que não haja mais necessidade de fecharmos as nossas portas. Sejam todos bem-vindos, que possamos nos unir em pensamento para agradecer a Deus por esta oportunidade de recomeço. Oramos. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só a ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E agora vamos todos nos ligar à nossa exposição, ao nosso estudo de hoje com a nossa amiga Silvia. Boa tarde a todos. É muito bom nós podermos estar de volta na segunda-feira à tarde aqui na nossa casa, né? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar. Esse livro que foi escrito pelo Chico Xavier através do Espírito Meio Lúcio. E o capítulo que nós temos para hoje é o capítulo 33, e que tem como título Apelo Divino. Apelo divino significa Jesus, né? Apelando alguma coisa conosco, pedindo alguma coisa para nós. Então nós vamos ler resumidamente esse capítulo e depois vamos refletir sobre ele. Como ele estava reunido na casa de Simão Pedro, como ele costumava se reunir com os apóstolos, surpreendendo talvez alguma nota oculta de revolta no coração dos ouvintes, demos os escravos, auxiliemos as crianças, amparemos o velhinho, estendamos as mãos fraternas ao criminoso da estrada. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Amparemos quem ensina. Socorramos aquele que aprende. Fortalecemos quem é bom. Ajudemos o mal. Lembremos-nos dos aflitos. Auxiliemos as pessoas felizes. Aí ele diz, a saúde reclama cooperação para não se arruinar. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não se desmanchar. A obediência exige concurso amigo. E aí ele fala para os apóstolos, enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma luz.
um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento como auxílio justo. Então, o que o mestre nos traz nessa reflexão? Ele está nos falando da piedade. Essa virtude que tem de nós para com todos os nossos irmãos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E que ela é a irmã da caridade que vai nos levar até Deus. Então, quando nós vemos essa definição no Evangelho, nós precisamos entender que só através da piedade, essa virtude que nós precisamos desenvolver, é que nós vamos nos aproximar de Deus e dos bons espíritos como nós queremos. E, aliás, nós precisamos, porque esse é o nosso objetivo, né? Nós somos todos filhos de Deus, ainda imperfeitos, mas que estamos no planeta Terra para podermos evoluir. É a chance que o Pai nos concede. E para isso nós estamos aqui. E é a piedade que vai nos comover, que vai nos sensibilizar para as dores dos outros. É através da piedade, quando nós desenvolvemos dentro de nós, que nós vamos nos sensibilizar com o outro. E quando a gente faz isso, quando a gente se sensibiliza e se comove com a dor do outro, nós saímos da nossa zona de conforto, que é do nosso comodismo, da nossa vidinha tranquila, da nossa paz. Por que que nós saímos? Porque a dor do outro, ela não é bonita, ela não é colorida e ela não é alegre, porque a dor de ninguém é. E aí a gente sai da nossa zona de conforto, porque nós vamos estar trabalhando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque quando a gente se apercebe do outro, a gente se preocupa com o outro, nós estamos sendo menos orgulhosos, menos egoístas. Nós estamos enxergando o próximo. E é isso que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Amarmos o próximo como a nós mesmos. E é esse o apelo divino que ele nos faz. E ele nos diz que a piedade é essa virtude que vai nos ajudar. E como é que nós podemos trabalhar isso em nós? Nós podemos trabalhar isso em nós de várias formas, e nós temos oportunidade todos os dias das nossas vidas. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção. Por exemplo, quando nós estamos na rua e nós encontramos essas pessoas que vivem nas ruas, que moram nas ruas, que nós costumamos chamar de mendigos. Essa que é a verdade. Só que eles, na realidade, eles são nossos irmãos. Eles são pessoas como nós, com os mesmos sentimentos que nós temos. Sentem as dores que nós sentimos, principalmente da falta de amor, da falta de uma família, da falta de amigos. E nós temos que ajudar essas pessoas, porque para Deus, qualquer um de nós aqui nessa sala e qualquer um deles que moram na rua, não tem nenhuma diferença. Nós e eles somos filhos amados de Deus.
com os mesmos direitos. O mesmo amor com que Deus ama um, ama a todos. Ele não faz diferença nos seus filhos. A condição de vida atual deles é que é diferente. E aí nós temos a oportunidade de sermos piedosos. Por quê? Porque eles precisam de comida, eles precisam de roupa, eles precisam de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Eles precisam de um simples sorriso, às vezes. De um com licença, um por favor, se vocês estão no nosso caminho. Uma palavra, porque muitas vezes eles querem conversar com a gente. Eles gostam de ter alguém para falar. Isso é sermos piedosos. Com os idosos, nós temos a oportunidade, todos nós, porque todos nós temos um idoso na nossa vida. Ou da família, ou conhecido, ou vizinho. E como é que a gente pode ser piedoso com eles? Tendo paciência. Por quê? Porque conversar com uma pessoa idosa é difícil às vezes. Uma, tem dificuldade de audição. Às vezes a gente precisa repetir a mesma coisa várias vezes, até que eles consigam entender. Outras vezes, eles se tornam repetitivos, contam a mesma coisa várias vezes. Nós precisamos ter paciência. Precisamos ser tolerantes com eles. Sermos amorosos quando vamos conversar com eles. Encontramos muitos idosos abandonados, muitas vezes pelas suas famílias, pela sociedade, pelos amigos. Nós podemos consolá-los, falando para eles que eles não estão sozinhos, que apesar, muitas vezes, do abandono físico, eles têm Deus, que é um Pai infinitamente justo e bom e que não abandona nenhum de nós. Nós podemos falar para eles que existe uma segunda oportunidade, que é quando nós voltarmos à vida espiritual, que lá nós vamos encontrar amores e afetos, outros espíritos queridos que nos amam, que estão nos aguardando o nosso retorno, para eles terem uma esperança no futuro também. Aos nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que os têm ainda, nós precisamos assisti-los emocionalmente, materialmente, porque muitos, às vezes, precisam da nossa ajuda. Nós não podemos nos esquecer deles. Nós temos que estar presentes na vida deles. Porque a velhice sozinha é muito triste, gente. E quantas noites eles não terão passado em claro para nos cuidar? Então, quem é que agora tem que cuidar dos pais? Não somos nós? Somos. É nossa obrigação. E mesmo com aqueles pais que foram relapsos, que foram displicentes, que não amaram seus filhos, nós, como filhos, não cabe julgamento. Isso a gente deixa para eles acertarem as contas com Deus. A nós cabe fazer a nossa parte, amando, confortando, amparando. Por aquelas pessoas que passam por provações duras, difíceis, às vezes expiações dolorosas, grandes sofrimentos. Todos nós também conhecemos. Uma palavra de carinho, um consolo, às vezes um abraço é o suficiente para ela não se sentir sozinha e desamparada. Nós podemos fazer isso, gente. Acolher essas pessoas, falar para elas terem fé, falar do poder da oração, que sustenta, que com isso se aguenta muitas provas. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos acolher aquelas pessoas que estão sofrendo. Pelas crianças. As crianças, nós temos uma responsabilidade enorme com elas.
Sejamos nós os pais, sejamos aqueles que não são pais, mas que têm a responsabilidade do cuidado, da educação. Por quê? Porque nós temos que ensinar eles a terem respeito por si mesmo, pelos outros e pela vida. E é através da educação que nós vamos fazer isso. Criança precisa de limite, precisa de amor, precisa de tempo, de dedicação para eles. E isso cabe àqueles que são responsáveis por eles, né? Por quê? Porque os filhos, antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E Deus apenas nos deu eles como empréstimo nessa jornada terrena, para que justamente nós pudéssemos orientá-los e educá-los como espíritos imortais que são como nós, para que aproveitem a jornada terrena para crescer, evoluir e eliminar as suas imperfeições, assim como nós. E a nossa responsabilidade é grande, porque Deus vai nos cobrar a responsabilidade daqueles seres que estavam sobre a nossa guarda. E nós educamos pelo exemplo, nunca devemos nos esquecer disso. Não é apenas pelo que nós falamos. Porque se nós falarmos para uma criança que nós devemos respeitar os mais velhos, e eles nos verem desrespeitando os mais velhos, eles vão entender que o que nós falamos é falsidade. Criança aprende pelo exemplo, vendo as nossas atitudes. Então, que a gente fique bem atento a isso. Não basta falar. Precisa fazer, para que eles se deem conta que aquilo que nós falamos é o que é necessário que seja feito. Outra forma de nós desenvolvermos a piedade é com os criminosos. Aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas ruas, nas suas casas, não importa. Que nós muitas vezes ficamos sabendo, através da mídia, de crimes horríveis, bárbaros. Não nos cabe julgar, gente. Isso não cabe a nenhum de nós. Nós não sabemos o porquê daquele espírito. Nós não sabemos se é devido ainda a ser um espírito muito, muito imperfeito, talvez quase um espírito primitivo ainda, em suas primeiras reencarnações na Terra. Nós não sabemos o que levou aquela criatura a se transformar naquele ser tão perverso. Mas uma coisa é certa, ele tem o germe do amor dentro dele, porque ele é um filho de Deus como nós. Então, nós podemos orar por eles. As nossas orações por eles podem fazer com que desperte esse germe do amor que eles têm dentro das suas consciências, e eles venham a se arrepender do que fizeram, eles venham a tomar novas atitudes ainda nessa jornada terrena, se redimirem. E é isso que nós devemos fazer, pedir por eles. Nós também devemos fazer orações e pedir por todos os desencarnados, por aqueles que estão no plano espiritual e que não tem muitas vezes ninguém para lembrar deles. Sejam por que razões sejam, porque as atitudes deles enquanto encarnados não foram boas, porque as pessoas às vezes não ligam para aqueles que fizeram parte da família, dos amigos e não lembram mais porque morreu, acabou.
porque a grande maioria da humanidade ainda acha isso, acredita que morreu e acabou, que não existe outra vida, que as pessoas simplesmente se terminam, e a gente sabe que não é assim. Então, uma prece para aqueles que estão no plano espiritual e em sofrimento os alivia muito e pode fazer com que eles despertem para pedir ajuda a Deus, a Jesus, e tenham um novo recomeço no plano espiritual. E por aqueles que nós amamos, as nossas orações levam muita paz e muita alegria aos seus corações. Nós também devemos lembrar deles e orar por eles. E agora, também devemos, e eu acredito que é aonde nós seremos mais piedosos, é pelos nossos desafetos. Aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que prejudicam alguém que nós amamos muito, da nossa família, dos nossos amigos, e que nós sofremos tanto quando acontece alguma coisa. Nós precisamos aprender a perdoar. E perdoar, nós sabemos que não é esquecer o que houve. Não. Perdoar é nós não desejarmos o mal daquela criatura. Perdoar, nós pedimos a Deus ainda por ele, ficarmos contentes quando as coisas boas nos acontecem, é nós não desejarmos absolutamente nada de mal para esses nossos desafetos. Quando nós aprendermos a fazer isso, nós estaremos trabalhando por nós mesmos. Porque todo o bem que nós desejamos ao outro é o bem que volta para nós. Se for o bem desejado a alguém que muito nos feriu e muito nos magoou, o bem é maior ainda. Porque essa é com certeza uma das nossas provas da vida. E aí sim nós vamos poder sair vitoriosos, vencer mais uma batalha. Então, precisamos desenvolver a piedade. E Jesus nos ensina a caridade. Que a caridade, a prática da caridade, é o que vai nos aproximar de Deus. E o que ele define como caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Isso é o que ele nos diz. E é o sentimento de piedade, essa virtude que se nós aprendermos a desenvolver dentro de nós, que vai nos levar à prática da caridade. Juntamente com a fé. Então, a piedade e a fé juntas vão nos levar à caridade. Que possamos nós refletir sobre esse apelo divino que o Mestre Jesus nos fez na tarde de hoje. E não só refletir, mas fazermos a devida reflexão e aprendermos a pormos em prática essa virtude que vai nos ajudar a crescer e evoluir um pouco mais, aproveitando essa jornada terrena que Deus nos concedeu. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então vamos agora orar, encerrando essa tarde,
de muita reflexão, de muito amor e de muitas vibrações de paz, de saúde para todos nós. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora nós solicitamos a todos que permaneçam sentados, esperando o momento de serem chamados para o passe. Pedimos nossos companheiros.